Meus amigos, como eliminar o engessamento das contas públicas do Brasil, que compromete seu desenvolvimento, é o tema da nossa apresentação a partir deste momento. Nosso objetivo é apresentar como o engessamento das contas públicas do Brasil compromete seu desenvolvimento, bem como apontar o que fazer para superar este entrave à expansão da economia brasileira. O engessamento das contas públicas, meus amigos, resulta do fato do governo federal destinar a maior parte de seu orçamento ao pagamento de juros e amortização da dívida pública, que correspondeu em 2023 a 50,87% do orçamento da União. Ou seja, mais da metade do orçamento da União, ou seja, todos os tributos arrecadados pelo governo federal, é destinado ao pagamento dos juros e à amortização da dívida pública. E os restantes 49,13%, dos restantes 49,13%, 91% desses 49,13% são destinados à cobertura de despesas obrigatórias tecnicamente chamadas de não discricionárias, que incluem os desembolsos com pagamento de pessoal da União Federal, do governo federal, e benefícios previdenciários, ou seja, a Previdência Social. Isso significa dizer que o governo federal só dispõe de 9% do seu orçamento para realizar investimentos, que em parte vem sendo subtraído pelo Congresso Nacional, com as voltosas emendas parlamentares que crescem a cada ano. Esta situação leva, indiscutivelmente, à incapacitação do governo federal para gerir o Brasil, ao dispor de apenas 9% do orçamento ou 0,5% do PIB para investimentos públicos, sobretudo em infraestrutura econômica, como energia, transporte e comunicações, e infraestrutura social, educação, saúde, habitação e saneamento básico. Então, sobra muito pouco recursos para o governo federal investir nessas áreas tão importantes, que é a infraestrutura econômica e social, tão importantes para o desenvolvimento nacional. Mas, além da problemática da dívida pública, o governo federal se defronta com as restrições impostas pela política do teto de gasto público e pela política de juros extremamente elevados adotada pelo Banco Central. Só para relembrar, a política do teto de gasto público, foi aprovada durante o governo Michel Temer. E a política de juros extremamente elevados foi adotada pelo Banco Central, que se tornou independente a partir do governo Jair Bolsonaro. Na tentativa de amenizar o ônus da maldita da política do teto de gastos, adotada durante os governos Temer ou Bolsonaro, repetindo, na tentativa de amenizar o ônus da herança maldita da política do teto de gastos públicos adotada durante os governos Temer e Bolsonaro, o governo Lula instituiu o denominado arcabouço fiscal, que pode ser chamado também de novo teto de gastos públicos, agora condicionado ao aumento da arrecadação pública de tributos. Foi essa a solução que o ministro Fernando Haddad encontrou para tentar não ficar sob a camisa de força da política do teto de gastos públicos adotadas pelos governos Michel Temer e Jair Bolsonaro. Ele condicionou, com o arcabouço fiscal, o aumento do gasto público ao aumento da arrecadação.
Com o arcabouço fiscal, o governo Lula poderá aumentar o gasto público desde que haja aumento da arrecadação para equilibrar as contas do governo. Trata-se de um imenso desafio, já que o aumento da arrecadação pública depende da expansão da economia, que por sua vez depende do aumento dos investimentos públicos e privados. Na medida que o governo federal fica incapacitado de investir, isso compromete o aumento da arrecadação pública e, consequentemente, isso traz como ônus a imposição de que o governo não ultrapasse um determinado gasto. E quando ultrapassa, será obrigado a fazer cortes, como o que está sendo obrigado a realizar no momento, quando o governo federal terá que efetuar cortes de 15 bilhões de reais no orçamento da União de 2024, para atender à imposição da política do teto de gastos públicos. O contingenciamento do orçamento da União nada mais é do que um retardamento ou congelamento em função da insuficiência da arrecadação pública de tributos. Trata-se, portanto, de um absurdo manter o teto de gastos públicos, mesmo com a adoção do arcabouço fiscal, que impede o governo brasileiro de promover o desenvolvimento econômico do país. Haja vista a importância dos gastos governamentais sob a forma de investimentos, principalmente em infraestrutura, para contribuir no processo de crescimento econômico, pois existe uma crescente necessidade do governo intervir diretamente na economia brasileira devido à insuficiência do investimento do setor privado, seja ele nacional ou estrangeiro, a fim de gerar externalidades positivas para os produtores e consumidores. É importante destacar, meus amigos, que o investimento público, como que o governo federal costuma realizar em infraestrutura econômica e social, não deveria ser considerado como gasto público. Repetindo, é importante destacar que o investimento público, observe bem a palavra investimento público, como os que são realizados, em educação, em saúde, em habitação, em saneamento básico, em energia, transportes e comunicações, o investimento público dessas áreas não deveria ser considerado um gasto público, porque se trata de um investimento. Gasto público deveriam ser aqueles desembolsos que saem do caixa do governo na forma de custo ou despesa que não geram retorno financeiro, diferentemente do investimento público. É oportuno observar que, diferentemente do custo ou despesa do governo, o investimento público gera benefícios, como, por exemplo, o aumento da produção nacional, tanto no setor agrícola quanto industrial ou no setor de serviços, ou a redução dos custos de produção, por meio da ampliação ou modernização, por exemplo, da infraestrutura econômica, como energia, transporte e comunicação, e infraestrutura social, como educação, saúde, saneamento básico e habitação. Portanto, dá para perceber que a política do teto de gastos é extremamente lesiva aos interesses da população brasileira e do desenvolvimento do país. Quanto às taxas de juros extremamente elevadas, adotadas pelo Banco Central, são também extremamente lesivas ao desenvolvimento nacional. Por quê? Na medida em que as taxas de juros são
elevadas, e isso representa um desincentivo ao investimento privado, que deixaria de captar recursos junto ao sistema financeiro devido aos juros elevados, simplesmente porque isso poderia inviabilizar o seu próprio negócio. Quanto às taxas de juros extremamente elevadas, adotadas pelo Banco Central, que são as maiores do mundo, significa dizer que há no Brasil uma política monetária voltada exclusivamente para o combate à inflação, em dissonância com o esforço do governo Lula de promover a retomada do desenvolvimento nacional. Quem conhece os fundamentos da economia sabe que a política monetária e a política fiscal têm que ser articuladas umas com as outras, de tal maneira que haja uma política econômica que seja compatível com as necessidades do país. Isso não está acontecendo, porque enquanto o governo federal busca promover a expansão da economia, o Banco Central, com a política de juros elevadas, impede que haja essa expansão. Pelo contrário, as taxas de juros elevadas incentivam não a expansão, mas a recessão da economia. Mesmo que o Banco Central argumente que a elevação das taxas de juros visam evitar a fuga de capitais do país e conter o avanço da desvalorização do real, não há justificativa para a adoção das taxas de juros tão extremamente elevadas. Além de adotarem taxas de juros extremamente elevadas, os diretores do Banco Central não têm dado a devida importância à contenção da elevação do valor do dólar no país no combate à inflação, que uma das formas de combater a inflação é evitar que o dólar se eleve significativamente, como tem ocorrido nos últimos tempos. E se o Banco Central se propõe a evitar a elevação do valor do dólar em relação ao real, ele teria que adotar medidas. E uma das medidas que deveriam ser adotadas seria exatamente a de injetar dólares no mercado, no sentido de, com o aumento da oferta de dólares, haja uma queda no valor do dólar em decorrência do aumento da oferta. Porque um dos problemas da elevação do dólar é que existe a fuga de dólares do país por conta do aumento das taxas de juros nos Estados Unidos. Então, a elevação das taxas de juros nos Estados Unidos representa um atrativo para o especulador do dólar. De modo que, por exemplo, quem tem dólares no Brasil e percebe que nos Estados Unidos ele vai ganhar mais dinheiro, ele retira o dólar que está no Brasil e transfere para os Estados Unidos, para a aquisição de títulos do governo dos Estados Unidos, por exemplo, que renderia muito mais do que os títulos do Tesouro Nacional. Então, uma das formas de evitar esse problema seria, na medida que há saída de dólares, o Banco Central deveria injetar a mesma quantidade de dólares que sai no mercado interno, a fim de manter o dólar numa taxa que seja compatível com as necessidades do país. Então, o que ocorre é que o Banco Central não tem feito isso. Apesar de que um dos argumentos que se coloca para a elevação das taxas de juros significa evitar a fuga de capital do país. Ou seja, tornar, digamos assim, o Brasil mais atrativo com os títulos do Tesouro Nacional, sendo talvez mais atrativos do que os títulos do Tesouro do governo americano. Essa seria uma estratégia, mas uma outra estratégia que deveria ser adotada seria exatamente a de fazer com que, na medida em que
à saída de dólares, o Banco Central injetar os dólares necessários para impedir a subida da taxa de câmbio do dólar no país. Então, uma das estratégias que seria evitar a fuga de capitais do país é a justificativa que o Banco Central coloca para elevar a taxa de juros. E outra é conter o avanço da desvalorização do real com essa medida. Uma forma de conter o avanço da desvalorização do real seria exatamente injetar dólares no mercado interno, que possa compensar essa saída, essa fuga de capitais do Brasil para os Estados Unidos. Além de adotarem taxas de juros extremamente elevadas, os diretores do Banco Central não têm dado a devida importância à contenção da elevação do dólar no país, no combate à inflação, conforme nós já afirmamos. Haja vista que tem contribuído para a elevação da taxa de inflação no Brasil nos últimos anos, sobretudo com seu impacto sobre o aumento dos preços dos combustíveis, que se elevaram com a valorização do dólar em relação ao real, além da elevação do preço do barril do petróleo no mercado internacional. O Banco Central tem fracassado, portanto, no combate à inflação. Seja com as taxas de juros Selic extremamente elevadas, seja na contenção da elevação do dólar em relação ao real. Então, essa autonomia que foi aprovada durante o governo Bolsonaro para o Banco Central, ela está trazendo prejuízos para o país devido a essa política extremamente nefasta relacionada com a elevação da taxa de juros. Além dos juros extremamente elevados, a existência da autonomia do Banco Central faz com que isto impossibilite o governo federal de adotar políticas econômicas, fiscais e monetárias articuladas entre si, conforme já afirmamos antes, como ocorre no momento atual, na medida em que a política monetária recessiva, imposta pelo Banco Central, com taxas de juros extremamente elevadas, inviabiliza o esforço do governo Lula de promover a retomada do desenvolvimento nacional. Então, meus amigos, são esses os grandes obstáculos que o governo Lula enfrenta. Primeiro, a questão da dívida pública, em que grande parte dos recursos do orçamento da União, a maior parte, mais da metade, é destinada ao pagamento da amortização e dos juros da dívida pública. E, além disso, a política do teto de gastos e a autonomia do Banco Central, que adota políticas de juros extremamente elevadas, comprometedoras do desenvolvimento nacional. Pelo que nós acabamos de expor, o governo Lula só promoverá o desenvolvimento do Brasil se solucionar a questão da dívida pública, visando reduzir os encargos com pagamento de juros e amortização da dívida, renegociando com seus credores o alongamento no tempo do pagamento dos juros. Essa seria uma alternativa, alongar o pagamento a fim de reduzir os encargos, o pagamento dos juros a fim de reduzir os encargos com o pagamento da dívida pública. Isso através de uma renegociação com os seus credores. O governo federal, que adotou a política do desenrola para resolver o problema da dívida de pessoas físicas e jurídicas no país, e deveria também adotar uma política similar para ele próprio, uma política de desenrola com relação ao pagamento da dívida do governo federal, porque não dá para manter essa excessiva utilização do orçamento da União com sua destinação ao pagamento da amortização e dos juros da dívida pública.
É preciso que algo seja feito nessa direção. E a solução, da nossa modesta opinião, seria alongar no tempo o pagamento dos juros. Pelo menos esse seria uma das alternativas para o governo dispor de mais recursos para investir no desenvolvimento da economia. O segundo, além da questão da dívida, da renegociação com seus credores, o governo Lula deveria eliminar a política do teto de gasto público, para fazer com que o governo federal readquira a capacidade de promover investimentos públicos. E também acabar com a autonomia do Banco Central, para assegurar a coordenação entre as políticas monetária e fiscal do governo federal. Alguém poderia perguntar, mas como o governo Lula vai realizar essa missão praticamente impossível de resolver a questão da dívida pública, acabar com a política do teto de gastos e com a autonomia do Banco Central? É isso que vamos tentar equacionar a partir desse momento. O futuro do Brasil e o sucesso do governo Lula depende da extirpação destes 3 grandes obstáculos ao desenvolvimento do país, que incapacitam o Estado brasileiro de atuar como investidor e indutor do progresso econômico e social do Brasil. Todos vocês precisam entender que o Brasil deixou a condição de país agrário atrasado em 1930 para se tornar um país moderno, com o processo de industrialização que ocorreu de 1930 a 1980. E isso graças à ação do Estado brasileiro, que atuou como investidor e indutor do processo de desenvolvimento nacional. Foi graças ao Estado brasileiro que o Brasil alcançou de 1930 a 1980 as maiores taxas de crescimento do PIB no mundo, da ordem de 7% ao ano, e se situou entre as 10 maiores economias do mundo na década de 1980. Um fato evidente, meus amigos: o Brasil não pode prescindir de um Estado capaz de atuar como investidor e indutor de seu desenvolvimento. Para que isso aconteça, é preciso, portanto, equacionar a questão da dívida pública, abandonar a política do teto de gasto público e acabar com a autonomia do Banco Central para levar ao fim a estagnação da economia brasileira. O engessamento econômico do Brasil só será superado, e quando nós falamos em engessamento, está relacionado com a dívida, com a política do teto de gastos e com a autonomia do Banco Central. Esses 3 são fatores que contribuem para o engessamento econômico do Brasil, que só será superado se o governo Lula e seus aliados conquistarem maioria no Congresso Nacional, nas eleições de 2026, para que, com essa maioria no Congresso Nacional, possam ser aprovadas emendas constitucionais que possibilitem equacionar a questão da dívida pública, abandonar a política do teto de gastos público e acabar com a autonomia do Banco Central. Então, fazer maioria no parlamento a partir de 2026 é a principal estratégia, além da eleição do presidente da República, para que as forças progressistas do país possam eliminar esses 3 grandes obstáculos ao desenvolvimento nacional. A conquista de maioria parlamentar pelo governo Lula e seus aliados é absolutamente necessária, haja vista que a maioria conservadora dominante lá existente no Congresso Nacional, composta por políticos conservadores, oportunistas, descomprometidos com os interesses da imensa maioria da população brasileira, impede o governo federal de colocar em prática seu projeto nacional desenvolvimentista e atender as demandas sociais na plenitude. A atual conjuntura política do Brasil demonstra que não basta eleger um presidente da República comprometido com o progresso do país como o presidente Lula. Isso está sendo comprovado hoje na prática. Além de eleger um presidente progressista,
é preciso renovar também o Congresso Nacional, elegendo a maioria de representantes do povo comprometidos com os avanços políticos, econômicos e sociais para superar os entraves que impedem o desenvolvimento do Brasil. Para obterem maioria parlamentar no Congresso Nacional, comprometida com os avanços políticos, econômicos e sociais, as forças progressistas do país precisam se empenhar, a partir das eleições municipais deste ano, no sentido de elegerem o máximo de prefeitos e vereadores comprometidos com os avanços políticos, econômicos e sociais do Brasil. Estas são as condições, meus amigos, para o governo Lula poder levar ao fim o engessamento da economia brasileira e evitar que em 2026 os extremistas de direita reconquistem a presidência da República, ampliem sua participação nos governos estaduais e no Congresso Nacional e coloquem em prática seu nefasto projeto antissocial e antinacional. Então são essas, meus amigos, as considerações que eu queria fazer a respeito de tão relevante problema que é o engessamento das contas públicas do Brasil, que compromete o desenvolvimento do país. De modo que espero que nas eleições de 2024 e de 2026 haja uma mudança na correlação de força no Parlamento Nacional, a fim de que políticos progressistas, na sua grande maioria, reúnam as condições para promover a solução para a questão da dívida pública do país. Acabar com a política do teto de gasto público e também acabar com a autonomia do Banco Central, a fim de que o governo federal possa implementar políticas econômicas articuladas, tanto monetária quanto fiscal, articuladas entre si. São essas, meus amigos, as considerações que eu queria fazer. Espero que tenha sido esclarecedora a nossa opinião a respeito de tão relevante problema relacionado com o desenvolvimento do nosso país. E até a próxima oportunidade. Um grande abraço para todos.